Vamos continuar aqui tratando o nosso assunto e vamos fazer um exemplo simples da aplicação da contabilidade. Você vai perceber que no seu próprio dia a dia você utiliza a contabilidade sem perceber. A maioria das pessoas, primeiro, quando controla ali, se você tiver uma renda, quanto você ganha e quanto você gasta no mês. É a utilização da contabilidade de forma simplória, utilizando, claro, o caixa, que é os seus recebimentos e pagamentos. Vamos ver ao longo do curso da contabilidade, até porque tem alunos que talvez já tenham uma base, que a gente utiliza um outro regime que é chamado, que é o de competência. Mas queira ou não queira, isso é uma aplicação da contabilidade no seu dia a dia, claro, de forma pessoal. E aí a gente vai mostrar aqui para você. Combinado? Vai mostrar aqui para você. Então vejam, olha. O exemplo simples da aplicação da contabilidade. Eu posso fazer, por exemplo, no controle de gastos e da renda de uma família. Entenderam? E aí, eu posso fazer o seguinte. Imagine, claro, é uma aplicação simples. Quem já tem alguma base, entenda, é só para quem está chegando de outra área entender um pouco. Então vejam, imaginem o seguinte, que eu tenha, por exemplo, aqui no mês de janeiro, salários de 3.000. Eu tenho aqui. Combinado? E eu tenho gastos mensais, que são geralmente chamados de despesas. Nós vamos ver ao longo do tempo. Então, eu vou ter aqui gastos. Por exemplo, com energia. De R$ 200. Eu tenho gastos com alimentação. De R$ 600. Eu tenho aqui gastos com aluguel. De R$ 1.200. E eu tenho gastos com roupas. No valor de R$ 350. Combinado? Então, eu vou ter aqui um total de quanto, Felipe? Eu vou ter aqui um total de R$ 2.350. Juntando aí, vai ter 2.350. Então, se no final do mês eu for apurar o meu resultado, eu tenho o quê? Eu tenho 3.000 menos
2.350. E aí, como é que fica? Aqui fica 2, aqui fica 10 menos 1, 9, e aqui 10. 10 menos 5 dá 5, 9 menos 3 dá 6. Então, eu vou ter R$650, que ele pode ficar em dinheiro, ou então guardar ali na poupança. E aí ele fica ali com o dinheiro guardado. E aí ele vai fazendo todo mês. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui em fevereiro. Ele teve salários de 3.270, de 3.720, desculpem. E eu tive gastos com o que, Felipe? Com energia, tá? Que isso é R$200. Com alimentação, que é de R$750. Gastos com aluguel de R$1.200. E gastos com roupas de R$1.000. De forma que eu tenho aqui um valor de quanto? Um valor de R$3.150. Tranquilo? E aí, como é que fica meu resultado? Olha, o meu resultado, então, eu vou ter 3.720 menos 3.150 que isso vai dar quanto? Isso vai dar 0. 7 menos 1, 6. Aqui fica 12, 12 menos 5, 7. 6 menos 1, 5. Show de bola? E aí, 650 mais 570, pessoal, em tese, eu teria aqui, né, em dinheiro, 570 e em poupança, 650. Mas vamos supor que a empresa comprou, a empresa não, a pessoa, ela comprou um veículo por 10 mil, aí ela pagou 1.000 de entrada, então ela vai ter uma dívida de 9 mil. Se ela pagou 1.000 de entrada, 650 mais 570, 1.220, menos 1.000, eu vou ter uma poupança de 220. Então vejam que o patrimônio dessa pessoa ou dessa família, se considerar que ele não tinha nada antes de janeiro, ele
No final de janeiro tinha R$650 em dinheiro ou em poupança. E no final de fevereiro o patrimônio dele já era formado por um veículo de 10 mil, uma dívida de 9 mil que ele precisa pagar e um dinheiro em caixa ou poupança no valor de 220. Então, aí você vai fazer março, abril, e aí você vai tendo um controle do que você tem de patrimônio. Só que, claro, aqui a gente fez de uma família, de forma simplória. Agora imagine lojas Americanas, Lojas Bahia, um grande restaurante que tem operações toda hora, todo dia. Como é que você vai fazer esse controle? Então você tem que fazer os registros. E eu posso a qualquer momento dizer quanto é que tem caixa, quanto é que eu tenho de vendas, quanto é que eu tenho de valores a receber. E quem é que te proporciona isso? Essa linda ciência, oh coisa linda, que é a contabilidade, que você vai entender e vai aprender, tenho certeza, neném. Entenderam? Pronto. Então, Felipe, vamos avançando mais, começando a adentrar em outros conceitos. Olha, conceito, objetivos e finalidades da contabilidade. Vamos lá? Pronto. O que é que eu tenho? Olha, a contabilidade, vou trazer aqui alguns pontos importantes. Primeiro, a contabilidade, ela é uma ciência social. É o primeiro baque que muitos vão perceber. Como assim, Felipe? É isso. A contabilidade, ela não é uma ciência exata. Deixa eu anotar aqui. Exatamente isso. Olha, filho, você acabou de fazer um exemplo com números. Todo mundo fala que contabilidade vem de contar. Por que ela não é ciência exata? E aí você tem que tomar cuidado. A contabilidade, ela utiliza os números para mensuração, para quantificação do patrimônio. Mas ela tem ali como principal objetivo fornecer informações para a tomada de decisões. Ela é muito mais do que os números. Os números são para controlar quanto ela tem dinheiro em caixa, quanto ela tem em bancos, qual é o seu estoque, qual é o valor a pagar. Entenderam? Show de bola? Então é isso. Então é o primeiro ponto, contabilidade não é uma ciência exata, ela é uma ciência social. E isso é cobrado em prova. Fechado? Vamos para o segundo item, que é o quê, Felipe? Olha, a contabilidade, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o registro. Ela registra os fatos contábeis. Beleza? Ou seja, as operações que alteram o patrimônio das entidades. Como eu falei, a contabilidade, para poder saber quanto eu tenho em caixa, ela tem que ir registrando. Ah, comprei uma mercadoria, saiu dinheiro do caixa. Vendi uma mercadoria à vista, recebi dinheiro no caixa. Ah, vendi 2 camisas, receita.
Vendi outra camisa, receita. E aí, com o passar do tempo, eu sei quanto ela tem de bens, de direitos e obrigações. Já estou dando até o spoiler para depois do que a gente vai estudar. Entenderam? Pronto. Então, a contabilidade, ela registra os fatos contábeis. E os fatos contábeis são operações que alteram o patrimônio das entidades. Compra de mercadorias, venda de mercadorias, pagamento de salários e outra operação que a empresa naturalmente vai ter. Controla. Olha aqui. Controla o que, Felipe? O patrimônio. Ou seja, o patrimônio é o conjunto de bens direitos e obrigações. Entenderam? Pronto. Como eu já falei, é uma coisa até já mencionada. Então, a contabilidade, ela tem por objetivo, na verdade, por finalidade, a gente vai ver depois, controlar o patrimônio. E o que é o patrimônio? O patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Para eu poder saber se a empresa, quantos bens ela tem, qual o valor desses bens, se ela tem valores a receber, qual o valor a receber, se ela tem dívidas, quanto ela tem a pagar. Viram o que a gente viu anteriormente? Ela vai controlando pelo meio do registro. Porque se eu tenho caixa, ao entrar dinheiro eu aumento o caixa, ao sair dinheiro eu diminuo o caixa. Eu tenho bancos. Ao depositar dinheiro, eu tenho um aumento do saldo de bancos. Ao pagar alguma conta por meio do banco, o saldo diminui. Se eu tenho um veículo que vale 100 mil e compro outro, o meu saldo de veículos aumenta. Se eu vou e vendo os veículos, meu saldo de veículos diminui. Se eu vendo a prazo para os meus clientes, eu tenho um valor a receber. Aumenta um direito que eu tenho, que é um crédito a receber. Nós vamos estudar isso com detalhes. Se eu compro a prazo, como eu comprei o veículo, dando só 1.000 à vista, surge para mim uma dívida, uma obrigação. Entenderam? Então, claro, aqui é só o início. A gente vai aprofundar com você tudo isso. Eu só mudar aqui a tela. E, por fim, nessa parte inicial, que é importante, a contabilidade, ela orienta. Combinado? Orienta no sentido de fornecer informações para a tomada de decisões. Perfeito? Que aí é o objetivo principal da contabilidade. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho várias operações, compra, vende mercadoria, paga salário, adquire um carro, compra combustível, paga aluguel, paga salários, vou registrando tudo. Vou registrando para o quê? Para eu, em determinado momento, saber o meu patrimônio, o que é que eu tenho de bens, direitos e obrigações. E a partir disso, eu forneço informações para que os usuários, as pessoas que têm interesse, possam tomar decisão. Eu sou investidor, eu quero saber se eu vou sair da empresa ou não.
se deve priorizar a venda de um determinado produto ou não. Fechado? Pronto. Já vamos ver questões. Olha aí. Considerando conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade, julgue o item que se segue. Olha, isso daí você sabe. Contabilidade, ela é uma ciência social? E aí, meu amigo, minha amiga, o item está certo ou errado? Olha, bem tranquilo, né? Acabamos de ver que a contabilidade é uma ciência social e não uma ciência exata. Então, o item está certo. Continuando, nós falamos ali um pouco do conceito. Por quê? Nós vamos ver que a contabilidade ela tem um conceito. Fechado? Que foi o que eu destrinchei aqui. Tranquilo? Por quê, pessoal? Olha, contabilidade ela é a ciência que estuda e pratica, né, as funções de orientação e controle e registro relacionadas à administração econômica. Esse é um dos conceitos da contabilidade. Nós temos vários. Então, vejam que ela está ligada a algumas palavrinhas. Olha, eu tenho ciência, registra, controla e orienta. Então, o conceito de contabilidade está muito ligado a essas quatro palavras. Então, você tem que estar bem atento. Por isso que eu trouxe aí informações e vocês vão perceber. Pronto. Feito isso, vamos tratar um pouco do que é objeto, objetivo e finalidade da contabilidade. O que é que eu tenho hoje? Olha, a contabilidade, o que é que acontece? Eu vou ter aqui, ó, contabilidade. Tranquilo? Eu vou ter aqui contabilidade. Qual é o objeto da contabilidade? Que é também chamado de objeto de estudo. O objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio. Patrimônio de quê? Patrimônio das entidades. Então, é algo que a gente já vem estudando sobre o patrimônio. Perfeito? Então, o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio das entidades, que é o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Depois, Felipe, eu vou ter que a contabilidade ela tem vários objetivos. Combinado? Hoje a contabilidade ela acaba tendo aí vários objetivos que a gente pode perceber. Perfeito? Excelente. Bom demais. Então vejam que o principal objetivo da contabilidade é fornecer informações combinado? Fornecer aí informações que sejam úteis aos usuários
para tomada de decisão. E aí, como eu disse, a contabilidade ela tem vários conceitos, mas hoje, vários objetivos, desculpem, mas hoje esse é o principal. Inclusive, para a banca Sebrasp, hoje ela até considera que a finalidade da contabilidade, combinado? É controlar o patrimônio. Controlar o patrimônio. Só cuidado, e aí presta atenção no que eu vou fazer, por quê? Porque como a contabilidade tem vários objetivos, algumas vezes algumas bancas colocam controlar o patrimônio como objetivo. Mas a CESP, na verdade a Sebrasp, ela coloca isso como finalidade. Fechado? Excelente! Vamos avançando. Perfeito? Olha aí. Próxima. A contabilidade tem por objeto o quê? O patrimônio das entidades. Gabarito letra A. Conceito de contabilidade. Na verdade, a contabilidade tem vários conceitos que eu falei que tem 4 palavrinhas que são importantes. Ciência, registra, controla e orienta. Está muito ligado a um conceito que a gente vai ver aqui. Mas olha, contabilidade é a ciência que estuda, registra, estuda a contabilidade, ciência social, registra os fatos contábeis, controla o patrimônio, interpreta, orienta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades com fins lucrativos ou não. Por quê? Empresa, fins lucrativos, órgãos públicos não têm. Olha um outro conceito. O primeiro Congresso de Contabilidade brasileiro, realizado em 1924, definiu oficialmente a contabilidade como sendo o quê? A ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de controle e de registro relativos aos atos e fatos de uma administração econômica. Então, é aqui que teve por base essa minha explicação. Ciência, registra, controla e orienta. Olha as palavrinhas mágicas aqui. Aqui é um pouco um resumo do que eu já expliquei para vocês. Orienta, controle e registro. Uma administração econômica é uma entidade que tem aí um determinado objetivo. Pronto, vejam que está ficando aí bem tranquilo, bem favorável. Olha, um outro ponto importante é a contabilidade, como eu falei, é uma ciência. Por quê? Porque ela possui princípios, teorias, sistemas e métodos próprios desenvolvidos para o estudo do seu objeto, que é o patrimônio. Então, por isso que ela é uma ciência. Ela é uma ciência social porque ela não tem por objetivo meramente os números. Ela estuda e registra os fatos contábeis ocorridos no patrimônio das entidades, dando subsídios para controle desse patrimônio, fornecendo informações que sejam úteis para a tomada de decisão pelos gestores das entidades. Tranquilo? E aí, lembrando que a contabilidade ela não é uma ciência exata, que os números são meros instrumentos de medida das alterações ocorridas no patrimônio. Ou seja, eu tenho lá um veículo. Quanto é que vale meu veículo? Ele vale 10 mil. Pronto, é para isso, é para quantificar um determinado item. Mas não é só um número, ela quer fornecer informações para a tomada de decisões. Outro ponto, usuários. A gente vai falar um pouco aqui. Então, quem são esses usuários?
usuários das demonstrações contábeis. O que são demonstrações contábeis? Vocês vão conhecer com as aulas. São relatórios resumidos que a empresa faz sobre o seu patrimônio, bens, direitos e obrigações, sobre o seu resultado, receitas menos despesas, que a gente vai estudar também, é só spoiler, sobre o seu fluxo de caixa, quanto entrou e saiu de dinheiro. Então, diante disso, várias pessoas têm interesse nessas informações. Então, aqui eu tenho os usuários das demonstrações contábeis, tá certo? E eu tenho aqui relatórios resumidos. Perfeito? Então, o governo ele tem interesse o quê? Ele utiliza-se das informações para estabelecer políticas fiscais, regulamentar atividades e fiscalizar a correta aplicação, apuração dos créditos tributários. Então, a empresa vendeu, comprou mercadorias, ela tem um tributo sobre vendas, que é o ICMS, ela foi empresa comercial ou industrial, ela teve um tributo sobre o lucro. Aí, será se ela pagou o tributo correto ou não? O governo, por meio da fiscalização tributária, pode achar necessário analisar essas demonstrações e verificar se foi pago ou não. Os administradores necessitam aí de informações para a tomada de decisão quanto à expansão da empresa, controle de estoques e estabelecer estratégias de mercado. Olha, eu tenho dinheiro para crescer a empresa, meu estoque está precisando para eu comprar mais aí mercadorias, ou estabelecer estratégia que dê melhor lucratividade para a empresa. E os investidores? Interessa-se pelas informações para análise da lucratividade e rentabilidade da empresa, bem como decidir quando comprar, manter ou vender um investimento em ações. Show de bola? Empregados. Os empregados também precisam das informações. Você vai querer trabalhar numa empresa que não paga em dias os seus salários? Então, avaliar aí a capacidade financeira da empresa para verificar se ela possui condições para pagamento dos salários. Credores por empréstimos. Olha, credores por empréstimos, eles avaliam para verificar se a empresa tem capacidade de pagamento. Então, analisa as informações contábeis para verificar a saúde financeira da empresa com o objetivo de determinar limite de empréstimos e taxa de juros. Aí, é claro, um banco ele analisa muito isso. Quanto mais a empresa está endividada, maior a taxa de juros, menor o prazo. Quando a empresa está menos endividada, ela diminui a taxa de juros e pode até aumentar o prazo. E, claro, ela avalia por meio desses relatórios, que são as demonstrações contábeis que a gente vai ver durante o curso. Fornecedores. Utiliza as informações para verificar se a empresa tem capacidade para quitar com suas obrigações dentro do prazo de vencimento. Fechado? Então, o que é que acontece? Eu preciso aí fazer essa avaliação. E clientes avaliar a continuidade operacional da entidade para manter fornecendo os produtos necessários à sua atividade. Então, aqui, eu peguei um exemplo antigo até, mas o objetivo aqui não atualizei nesse sentido. Por quê? Porque o objetivo aqui é só você perceber, e aqui tem coisas que você vai estudar, não precisa entender, porque são nomenclaturas contábeis, ativo, passivo, nós ainda vamos estudar, mas você tem que ver, a empresa ela tem um caixa, que em 2000 aqui tinha 634 mil. Então isso é o patrimônio da empresa em bens, direitos e obrigações, você vai aprender isso. Aqui é o meu resultado, que tem uma forma de se organizar o meu resultado. Eu tive receitas, tive despesas, cheguei a um lucro de 180 mil. Então é só uma verificação para você entender que com o passar do tempo você vai saber tudo isso.
Qual o campo de aplicação da contabilidade? O campo de aplicação da contabilidade são as entidades econômico-administrativas, que aí são também chamadas de aziendas. O que é aziendas, Felipe? Aziendas é uma palavra italiana que, quando traduzida para o Brasil, significa fazendas. Então, lá, antigamente, o que se tinha mais não era comércio, eram muitas fazendas que produziam os seus produtos e tinha que ter o controle ali das vendas e das compras. Então, o campo de aplicação da contabilidade, a quem ela se aplica, são essas entidades com sem fins lucrativos, seja pessoa física ou jurídica. As entidades classificam-se quanto aos fins a que se destinam em o quê? Em econômicas, ou seja, são aquelas que visam lucro, exemplo, empresas. As econômicos sociais, ou seja, o lucro tem por objetivo ser utilizado para a manutenção das atividades da entidade. Exemplo aí, associações. E as sociais não visam lucro. Exemplo, entes públicos como a União, os estados e os municípios. Então vejam, se visam lucro são econômicas, tem por objetivo ganhar dinheiro. Econômicos sociais, elas ganham, mas ali são revertidos ali para a manutenção das atividades, são associações, e as sociais não visam lucro. Tudo que elas têm ali são focadas para o trabalho, né, dos órgãos públicos. Funções da contabilidade. Então, a contabilidade, ela vai ter aqui, para você ver, ela vai ter duas funções. Eu vou ter uma função que eu chamo de administrativa. Combinado? Função administrativa, que é o quê? Que é controlar o patrimônio. Fechado? E eu tenho uma função que eu chamo de econômica. Função econômica é o quê? Que é apurar o resultado. Que é o quê? Que é aqui resultado é a mesma coisa que rédito. Então, a função econômica é apurar esse resultado, que pode ser, olha, o resultado é a diferença entre, nós vamos estudar ao longo do tempo, entre receitas e despesas. Ok? E aí eu posso ter três configurações. Tranquilo? Se a receita for maior do que a despesa, eu vou ter lucro. Se a receita for igual à despesa, eu tenho um resultado igual a zero. E se a receita
for menor do que a despesa, eu vou ter aí prejuízo. Feito isso, a contabilidade tem como principal objetivo o quê? Fornecimento de informações que proporcionem aos seus diversos usuários, sejam internos ou externos, utilidade no processo de decisões. É isso que acontece. Então, se você perceber, eu tenho ali usuários, investidores, administradores que são dentro da empresa, empregados. E eu tenho usuários externos, fornecedores, clientes e credores por empréstimos. Todos os outros não são objetivos da contabilidade. Podem até precisar, podem até ser utilizados na contabilidade, mas não são os seus objetivos. Essa aula, ela avançou um pouco, mas conseguimos aí explicar tudo. Aí, claro, a gente vai na próxima aula concluir o assunto com muitas questões.